até 5 anos, 3 para 5, tá? Luiz é do grupo recém-formado Grupo Espírita Orquídea, lá daquela área tranquila que é a Praça Seca. Bem, meus irmãos, boa tarde para todos. Ih, tá fraco. Boa tarde para todos. Paz, amor e muita calma para todos nós nesta tarde. É um prazer, né, voltar nesse grupo espírita, né, que a gente sabe de todo esse trabalho sério, né, que esse grupo já faz há muito tempo. E é ótimo, né, poder somar um pouquinho com essa obra. E hoje a nossa querida Maria pediu que a gente voltasse, né, a essa obra tão básica no sentido de primordial e ao mesmo tempo especial, que é o Livro dos Espíritos. É a coluna vertebral da doutrina espírita. Não existe espírita se não leu, se não estudou, se não conhece, se não pratica essa obra, né? Às vezes a gente ouve, né? Mas a pessoa faz algo tão positivo, a gente só concorda. Ótimo, né? Faz mesmo. Só que não faz espiritismo, né? Ela não participa de uma casa espírita que segue a doutrina espírita. E ainda pergunta pra gente, mas será que é uma coisa ruim? Não, uma coisa maravilhosa, só que é uma outra coisa, né? É só a gente saber fazer a diferença baseado nas obras básicas espíritas. E hoje nós temos um tema que é muito também especial, né? É um tema que sai daquelas perguntas e também respostas, né? Que a gente já está acostumado dentro da obra, e é um tema assim que tem várias dissertações sobre ele. E tem o título: Resumo teórico da motivação das ações do homem. Terceira parte, capítulo 10. Como é que a gente pode pensar, né, sobre essa motivação das ações do homem, as ações humanas? Se eu falo sobre motivação, eu estou falando sobre o quê? Qual é o grande motivo que os homens atuam, né? Por que eles têm variadas ações? E esses homens somos nós, enquanto nós estamos aqui na Terra. Porque quando nós deixamos a Terra, voltamos à nossa posição de espíritos. Se a gente for buscar a grande meta de nós estarmos aqui, é na questão 132, quando então Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais qual é o grande objetivo da nossa encarnação. E os benfeitores deixam passar para nós, né, através daquela linda, né, resposta, que nós estamos aqui justamente para progredirmos. Então essa seria a grande motivação, a motivação maior das nossas vidas, né? E dessa nossa encarnação atual. Mas logo Allan Kardec aponta o livre-arbítrio. O livre-arbítrio sempre, né, fazendo parte das nossas ações, entranhado nas nossas atitudes. Existe uma linha filosófica totalmente contrária à linha espírita. Tem muito espírita que não gosta desse termo, né? Linha espírita, né? Então, contrária à doutrina espírita. E essa linha é a linha existencialista. Teve como um grande nome Jean-Paul Sartre. E o Sartre dizia que nós estamos condenados à liberdade. Alguém foge da liberdade? Não. Até aquele
companheiro que hoje está preso, né? Então a gente pode citar, eu que já fiz trabalho lá, percebi a energia que é muito mais pesada, Bambu 1, né? Aquele companheiro que está preso hoje lá no Bambu 1, ele está preso. Mas ele está totalmente preso ali dentro? Não. Ele tem a liberdade de pensar, tem a liberdade de sentir, ele tem uma liberdade dentro ali daquela prisão. Ah, mas ele não tem a liberdade de vir à rua, normalmente. É verdade. Mas nós estamos condenados à liberdade. Nós somos livres. Como dizia o grande professor, grande médico, grande amigo, Jorge Andréa, só vai ter o diferencial mediante o nível espiritual de cada um. Se eu sou um espírito ainda que está cheio de provas e cheio de expiações, o meu livre-arbítrio ele é limitado, né, por essa condição espiritual. Se eu falo de um Bezerra de Menezes, de um Fabiano de Cristo, é um livre-arbítrio, né, que é muito mais largo. Eles têm, né, uma grande capacidade dentro de uma, então, liberdade espiritual gigantesca. Mas todos nós estamos condenados ao livre-arbítrio. Então, o nosso querido Allan Kardec, ele nos faz o quê? Pensar, né, que nessa liberdade existe responsabilidade. Será que o espírito está consciente disso? O espírito ele é proibido de alguma coisa? O pessoal até brinca com isso, né? Ih, tem muito espírito aí que parece aquela rádio patrulha, né? Tá sempre atrás dos outros, né? Ih, fulano falou aquilo, fulano fez aquilo, ih, fulano saiu no carnaval, olha só. Ele é proibido? Não. Mas pelo nosso comportamento espírita, né, pela nossa mudança de vida, né, que a gente vai evoluindo, vamos deixando muita coisa para trás. Mas não quer dizer que o espírita ele é proibido de ir ao carnaval ou de sair lá numa escola de samba. Porque não é o sair no carnaval, né? É o comportamento do espírita no carnaval. A festa cultural não tem nada ali diretamente, né, de mal, mas o homem que foi transformando a festa em algo, né, extremamente complicado pelos vícios. Então, se aquele espírito ainda gosta lá do samba, ainda gosta do carnaval, tranquilo. Mas como é que ele vai sair do carnaval? Como é que vai estar o pensamento dele, o sentimento, a atitude? Qual vai ser a ação dele no carnaval? Então nós temos responsabilidade. Outro dia perguntaram para o nosso querido Divaldo Franco: Divaldo, é proibido colocar cromoterapia na casa espírita? O Divaldo falou: não, proibido não. Mas a técnica não é espírita. Então, se colocar, que pelo menos avise aos companheiros que a técnica não é espírita e é para ajudar muito mais na sua saúde física do que em qualquer outra coisa. Feriu Kardec? Não. É só você comunicar às pessoas. Se a casa responde, né, por isso, nós vamos agora colocar, mas vamos informar o público que não é uma técnica espírita e nem que vai ser cobrada, vai ser de forma gratuita. Acabou o problema. Mas tem espírita que ainda acha que não, é melhor não colocar por não ser uma técnica espírita. Então que não coloque. Mas nós temos essa liberdade. E desde que você explique à pessoa o que é o espiritismo e o que não é o espiritismo, tá tudo certo. Então a gente vai percebendo essa liberdade com responsabilidade, né? Para não ferir as obras básicas, para não ferir a grande motivação espírita. Porque nós estamos reunidos nas casas espíritas e em qualquer evento do nosso meio espírita, utilizando o nosso livre-arbítrio, mas sendo então, né, orientados por espíritos maiores e procurando para
praticar de fato a doutrina espírita. Se eu quero qualquer outra técnica pela minha liberdade, fora da casa espírita eu a busco. Não trago para a casa espírita para não atrapalhar, principalmente aqueles companheiros que estão chegando hoje, né? É a primeira vez, e vai fazer uma grande confusão na cabeça deles. Allan Kardec, então, fala sobre o papel da educação. Até que ponto que nós estamos educados? Educados até no nosso livre-arbítrio. Na nossa liberdade, que ela é então relativa, mediante o nosso nível espiritual. O Sartre diz o quê? Que a gente não sabe lidar com a nossa liberdade. A pessoa, quando ela está agindo, né? Quando ela está ocupada, ela vai vivendo a vida, né? Aí quando chega aquela fase, né, da aposentadoria, normalmente ela fica bem? Não, né? Ela fica mal, ela fica perturbada. O que fazer com essas horas vagas, com essas horas vazias? O que fazer? Aí tem espírita que ainda solta a pérola, né? Ah, agora que eu vou trabalhar na casa espírita. Cuidado com isso, né? Porque a doutrina espírita, ela não quer nenhum espírita fanático. Então, se eu me internar na casa espírita, de repente também não vai ser uma boa, né? Então é preciso saber o que fazer nessas horas. Lembrando que o nosso trabalho espírita nas penitenciárias e nos presídios, até pouco tempo tinha 4 companheiros só fixos. Então, se você hoje se aposentar, pensa nisso. Em fazer espiritismo ou em ajudar pela doutrina espírita aqueles que estão presos. Que não tem hoje a sua liberdade, entre aspas, né, total, mediante os crimes de que eles então cometeram. E quando a gente leva a doutrina espírita aos presídios, olha como isso pode, né, ser muito saudável para aqueles companheiros, ajudar a tantos companheiros. A gente tem visto que vários irmãos que hoje estão presos, eles não suportam, gente, isso é fato, tá? Eles não suportam muitas vezes a igreja evangélica e não suportam também crenças afro-brasileiras. Mas eles amam a doutrina espírita. Então, se a gente consegue tocar o coração deles, por que não aumentar essa quantidade, né, de idas aos presídios, aumentar a quantidade de companheiros nessa área? É onde, né, a gente espera, né, que a FEB, a CERJ, né, atue mais então nessa área, né, que é uma área assim, muito assim, defasada, e tivemos o prazer de conhecer e de ver esse trabalho lindo, né, da nossa companheira Idalinda Aguiar, que foi aqui, abriu esse trabalho nos nossos presídios do Brasil e principalmente aqui do Rio de Janeiro. E aí a gente fica diante dessa educação. Educados, estaríamos melhores diante dessa então liberdade. Estaríamos, né, nesse momento então que eu citei para vocês, né, quando a gente se aposenta materialmente aí da nossa profissão, teríamos já um outro, né, comportamento perante as horas que surgem, né, diante de nós nos nossos dias. Há muita falta de educação, que muitas vezes a gente também confunde com falta de etiqueta, né? Então, às vezes aquele companheiro ele não tem etiqueta, né? Isso aí é outra coisa. Mas ele tem a educação, né? Então é essa educação de dentro para fora, né? Extraindo qualidades, habilidades que os grandes filósofos gregos falavam, e muitos deles que fazem parte aí da nossa codificação espírita, que é a grande motivação da educação. Muitas das vezes a gente está aqui na Terra e não consegue utilizar as suas habilidades, as suas qualidades,
Tem muito espírita que acha que qualquer novidade vai ferir a codificação. Vamos então observar. Que novidade é essa? Traz algo de bom para o meio espírita? Traz algo de bom para a casa espírita? Ah, traz. Então se traz e não fere a codificação, então vamos aceitar. Se fere a codificação, infelizmente, né, a gente pode até, quem sabe, né, indicar para uma outra, né, associação que não seja espírita, né, e que de repente aquilo caiba, né, muito bem dentro ali daquela organização. A escolha das existências tem tudo a ver com essa motivação das nossas ações. É outro tópico de que ele também levanta. Como é que a gente vê isso, hein? O Emmanuel frisa no livro O Consolador que nós escolhemos muitas coisas, né, para a nossa existência atual. Escolhemos alguns pontos básicos para a gente cumprir, ou seja, escolhemos também, né, que está na codificação, as nossas provas. Toda prova é escolhida. A expiação não, né? A prova. Chegamos aqui na Terra, estamos dando conta disso? Muitos estão dando conta, né? Tem até companheiro que já está no algo a mais, e ela já está cumprindo algo além. Não é muito corriqueiro, né? Mas a gente encontra. Mas aquilo que a gente programou, será que a gente está dando conta? É a programação reencarnatória, que tanto Emmanuel ele nos indica na obra O Consolador. Programamos e estamos cumprindo. Programamos muitas vezes e não estamos cumprindo. E sempre é tempo para a gente voltar a cumprir. Tem ex-espírita voltando a ser espírita. Será que isso é só fé? Não, né? Muitas das vezes é missão. E não é missão grandiosa não, hein, gente. Não é missão de Chico Xavier, de Madre Teresa, não. Mas é uma pequena missão, que é daquele companheiro que deixou a casa espírita e hoje está retornando. Não existe acaso, né? Todo mundo já sabe disso. Não é, eu botei o fulano ali só para ele quebrar o galho. Isso não existe. Se ele caiu naquela função, normalmente, né, ele tem ligação com aquela função. Normalmente ele fez essa programação do outro lado. Porque aquele que não teve a oportunidade de programar, é porque veio o quê? Na compulsória, né? A reencarnação compulsória. Ficou muito preso aos erros, foi adiando a volta para o corpo, e aí chegou no momento que ele não pôde escolher, e agora a lei, né, colocou como imposição, agora você vai. Tirando esse caso, normalmente a gente programa. E estamos dando conta? Então vamos pensar, então vamos reflexionar, então vamos meditar, como dizia Pastorino, e começar a acertar mais a nossa caminhada. O espírita precisa sempre perceber, né, que nós sempre erramos, que nós sempre caímos, tropeçamos, mas temos a oportunidade de levantarmos. Temos a oportunidade de continuar a nossa caminhada, né, rumo à evolução. Mas vamos ficar muito, né, reflexivos sobre essas nossas escolhas. E aí cai em um tema que muito se contrapõe ao livre-arbítrio. É um estudo já que vários espíritos e espíritas fazem, né? A da fatalidade. Chegamos aqui na Terra fadados diretamente a qualquer coisa. Não pode mudar, não pode alterar o caminho. É assim? Não, né? A única fatalidade que nós estamos mesmo, né, fadados é a felicidade verdadeira.
Então, fora isso, a gente pode alterar o caminho, mudar, né? Transmudar, podemos tudo isso. Aí imagina aquela pessoa que vem de uma outra religião, né? E quantas vezes a gente ouve uma coisa e tem que saber lidar com aquilo, ou saber explicar àquela pessoa. Ainda tem espírita que fala assim, mas quando eu era lá da Umbanda, a cigana falou que meu caminho estava totalmente traçado. Infelizmente a cigana se enganou, né? Respeitamos o espírito, mas ela não está certa disso. Porque sempre podemos alterar. E a gente está sempre diante. Aí de vários companheiros que chegam na casa espírita com dúvidas. Tem gente que ainda se assusta. E a cigana é um espírito como nós. Né? Ainda tem essa conotação feminina, né? E como ela é um espírito, quando ela se comunica, ela se mostra mulher. E aí, será que aquele nível superior, né? Espiritual, é um espírito superior? Isso é muito assim, relativo, né? Porque ela pode se mostrar ainda como cigana e pode ser um espírito superior. Ela pode ser um espírito mediano até um espírito inferior, né? Mas esse não é o problema, é a pessoa que fez parte de uma outra religião e vem achando que ela tem uma vida toda fadada a certas coisas, né? Que tudo é a fatalidade. Então chega a doutrina espírita e fala dessa importância do livre-arbítrio. A qualquer momento podemos mudar. Vocês lembram de vários espíritas que chegaram a 100 anos de idade? A maioria fala que não. Não me lembro. Dr. Jorge André chegou, né? E aí? Será que já dava tudo ali, né? Certinho, vai ser assim, vai para um lado, vai para o outro, ele vai ter saúde até 100 anos? Não, né, gente? As coisas elas são alteradas. Tudo mediante o ritmo de vida, a forma que você se alimenta fisicamente, né, a forma que você se alimenta espiritualmente, né, os seus hábitos, tudo isso conta. A gente ouve, né, como não só Divaldo, como vários outros espíritos, às vezes eles vão ganhando mais tempo na Terra, para eles mesmos, né, porque eles precisam, e ainda quando tem uma missão de um porte maior para ainda ajudar outros companheiros. Então, para quem tem medo da morte, são poucos espíritas, né? A maioria lida numa boa com isso, mas para quem tem medo da morte, então é mais um reforço, né? Se tem medo da morte, se cuida mais, né? Começa a ter uma vida muito mais harmonizada, equilibrada, para que você possa, então, né, ter então esse espaço de tempo dela, como então você quer tanto, né, a mais na Terra. Existe, né, limites da fatalidade. Então, quando a gente fala que existe uma programação no mundo espiritual, que cada um de nós fez com espíritos avaliadores, né, a gente sabe o quê? Que acaba que funciona para muitos companheiros, dentro da língua portuguesa, como fatalidade. Porque tinha que ser assim. Só que não é assim, porque o espírito programou, né? Mas como então ele programou, ele precisa passar pelo gênero de prova, ele vai passar. Mas tem gente que acha que o quê? Que escolhe a cor da roupa, né? A cor do cabelo, essa coisa assim específica, isso não existe. Mas, né, o gênero maior, o que você precisa de fato enfrentar e superar, com certeza, é programado. Aí a luz aqui dos olhos materiais, olha lá, fatalidade, né? Mas então é uma fatalidade no qual você, antes então dessa vida no corpo, né, encarnação no corpo, você programou. E sempre, né, a presença ali desse componente do nosso espírito, do nosso ser, como esse diferencial que é o livre-arbítrio. Então vamos sempre, né, procurando adequar melhor esse livre-arbítrio ao tipo de vida que a gente quer
cada vez mais levar aqui na Terra. Aí eu separei aqui uma parte que é importante comentarmos, e aqui na letra da nossa codificação, quando tem o título assim, a doutrina popular. Então consta assim: segundo a doutrina popular, o homem tiraria de si mesmo todos os instintos, e estes resultariam tanto do seu corpo físico, pelo qual não poderia ser responsabilizado, uma vez que não foi ele quem o criou, quanto da sua própria natureza, situação em que poderá desculpar-se aos seus próprios olhos, dizendo que não é culpado de ter nascido assim. Ainda temos instintos? Temos, né? E por muito tempo teremos. Algum dia estaremos sem instintos? Com muita certeza, né? Então, como diz o Lázaro, o instinto é a primeira fase, né, do homem. Então a gente ainda vive essa primeira fase. Instinto não é pensar, é automático. Então muitas das vezes a gente vê o instinto da raiva. Você leva um tapa em uma parte do rosto, você rapidamente dá um outro tapa, ou então reage com um soco, né? Ou com um pontapé. Mas todo mundo é assim? Não. Todo mundo normalmente que está sob, né, esse jugo, ou também, né, ou na prática do seu instinto. Todo homem reage a uma briga? Não. Reage a uma violência? Não. E Chico Xavier dizia, não reaja, haja. Mas muitas vezes percebemos os nossos instintos. Então, vai chegar um dia, mediante a nossa evolução, que não vamos trabalhar mais com esses instintos. Estaremos já de posse dos nossos melhores sentimentos, em plena execução da nossa vida espiritual. Mas ainda hoje vemos instintos de vários tipos. Nós somos culpados por ter instintos? Não. O termo da culpa, né, é uma responsabilidade mediante o nosso nível espiritual. Então ainda somos detentores de instintos. Aí vem o espírita, né, muitas das vezes querer falar sobre a psicologia. Mas eu já li, né, que instinto é mecanismo de conservação, sobrevivência. Isso é importantíssimo. Importantíssimo até o ponto de você superar. Né? Se o espírito ficar reforçando esses instintos, nós vamos fazer o quê? Uma então, psicologia freudiana à luz espírita. Isso não vai dar muito certo. Né? O Emmanuel foi o único espírito que ele conseguiu trazer ideias de Freud à luz da doutrina espírita. Então ele adequou a doutrina espírita. É só a gente ler com mais cuidado o Emmanuel, de que vamos perceber isso. Mas manter instintos para quê? Se nós ouvimos agora ali um tiroteio, a gente vai para lá? Não, né? A gente está conservando a nossa vida. Mas eu preciso ter o instinto do medo? Também não. Mas aí se eu não tiver medo, por que eu não vou? Porque você tem a prudência. Porque você está conservando a sua vida. É o instinto. Mas eu não vou ter instinto de medo. Gente, é muito pobre. Nós não precisamos do medo. Eu vou ter a prudência de não ir à esquina. Eu vou fazer a observação do som, ou daquela situação ali, de repente até já, né, criminosa, e não vou até a rua, até a esquina, vivenciar aquilo. Mas tem espírita reforçando, não, você tem que sentir medo. Porque se você não sentir medo, vai ser muito complicado. Você vai querer viver tudo. E quem disse que não é bom viver tudo?
o jornalista ficou muito sem graça, né? Ele achou que ele ia pegar o Chico, né, pelo pé, e ele falou para o Chico: Chico, é verdade que você conhece, que você já leu a revista Playboy? Aí o Chico: eu não consegui ler muito não, né? Porque ali não tem muita coisa para ler. Mas eu vi tudo aquilo que eu não preciso para essa encarnação. Da porta se calou, né? Por que o espírito ele fica querendo, né? Não viver a vida como ela é. Ah, mas eu preciso ir lá para aquele excesso? Eu preciso criar um vício? Não, ninguém disse isso. Mas não é você ficar achando que você é diferente, né? Ah, eu não faço isso, eu não falo, eu não vejo, eu não vou, eu não sinto. Isso é ilusão. Mas para que sentimento? Tenha a prudência. Faça a sua observação de tudo. E tenha a precaução. Olha como é diferente. Já dizia doutor Ivo Pitangui: o medo não ajuda nada a viver. O que ajuda a viver, gente? Que tanto Jesus demonstra. A coragem. Essa é uma coragem que nós temos aqui. Uns mais fraquinhos, outros medianos, outros mais fortes. A coragem de ser espírita. Mas ser espírita autêntico, ser espírita transparente. Não se esconder atrás, né, da casa espírita, ou da doutrina, ou das obras básicas. Se achando ou mostrando que é um ser diferente do outro. Então a gente vai superar o instinto. E quando superarmos esses velhos instintos, vamos ainda ter que superar as sensações, as emoções rápidas que nós temos. Para superar os sentimentos negativos e começar a vivência dos bons sentimentos. Estamos só estagiando, né? Para um dia sentirmos amor. Está dizendo que eu não sinto amor nenhum de nós, né? Outro dia uma médium experiente, a gente não fala o nome, né? Aí eu posso perguntar para ela, aí você pode citar. E ela disse para mim: Carlos, eu tenho uma única certeza nessa vida. Eu falei: qual é? Que eu não amo. A gente confunde amor com tanta coisa, né? Não é porque eu sou mãe que eu amo. Eu posso ter um sentimento até rico, um sentimento até profundo. Mas pelo que eu conheço da doutrina espírita, esse meu sentimento pelo meu filho não é amor. A gente banalizou o amor, né? Mas Joana de Anjos chama amor de vários tipos, né? Então pode ser amor em segurança? Ah, esse eu sinto. Pode ser o amor posse? Pode ser o amor infantil? Pode ser o amor juvenil? Esse amor a gente sente, né? Mas dizer que a gente sente amor, o amor de Jesus, um amor incondicional, um amor que não mede esforço, aí é complicado, né? Então essa média é autêntica, né, gente? Ela é autêntica, ela é transparente, mas tem gente que não consegue. Não, que eu não amar meu filho, como é que é isso? É perceber melhor o nosso sentimento. Quando eu percebo melhor o meu sentimento, eu percebo melhor a minha ação. E a nossa ação, que é espírita, pode ser melhorada, né? Pode ser cada vez mais atualizada, como diz Abraham Maslow, o grande psicólogo americano. E quando ele fala em atualização, ele fala em quê? Em melhoramento. A reunião pública da Casa Espírita, ela só é organizada dessa forma. Mas nós não estamos presos
presos nessa forma, né? Porque espiritismo não tem ritual. Então, se o dirigente da casa, junto ao dirigente do dia, mudar a forma, não vai ter problema nenhum. Agora nós vamos colocar o passe aqui no início. Tranquilo. O que não pode perder é essa atualização. É esse melhoramento. Nós melhorarmos as ações espíritas, as nossas relações também espíritas, para que a gente possa ter cada vez mais, né, a harmonia entre nós. E aí nós temos o item doutrina espírita. A doutrina espírita é evidentemente muito mais moral. Ela admite o livre-arbítrio para o homem em toda a sua plenitude. Ao dizer-lhes que praticando mal, ele cede a uma sugestão má que lhe vem de fora. Ela deixa com ele toda a responsabilidade pelo uso do seu livre-arbítrio, já que reconhece no homem o poder de resistir, o que evidentemente é muito mais fácil do que ter que lutar contra a sua própria natureza. Já temos essa arte? A arte de assumir a própria vida? Assumir os próprios atos? A justiça dos homens é cheia de ações, né? E quando a gente para ver as ações, é muito interessante quando a gente vê embates diretos, né? Aquelas ações de dano moral, de dano da personalidade, calúnia, né? Então é um homem contra outro homem. E aí várias vezes, né, a gente vai vendo que aquelas máscaras caindo perante um juiz, que tem a função mesmo, né, aí de julgar, ele ganha e ele é formado para isso. E aí a gente vê o nível que nós estamos, né? As pessoas querem que a gente prove para elas que nós somos idôneos. As pessoas querem também, às vezes, que a gente tenha o pensamento da forma que ela quer que a gente pense. E isso não existe, né? Então a gente tem a oportunidade de perceber que o outro não é culpado. Eu sou responsável por tudo aquilo que sai de mim. E a doutrina afirma isso, né? Por isso ele afirma, a doutrina é evidentemente muito mais moral. Quem é que conhece alguém que vem para a casa espírita para curar dor física? Um monte de gente, né? Ah, mas eu não posso vir por isso? Não. Não quer dizer que você não possa. Mas a doutrina espírita, ela não foi feita, ela não foi criada para curar corpos, e sim para curar espíritos. Por isso que ela é muito mais moral. Jesus, como cirurgião das causas, já que ele não é médico dos efeitos, ele não está nem aí se você está hoje com uma gripe ou se você sofre de câncer. Tudo isso é do corpo. Ele quer saber das causas. As causas que deram vazão a essas doenças. E aí ele quer perguntar para nós, o que tens aí por dentro? Qual é a grande motivação para a constituição dessas, então, doenças em você? O que gerou isso? E aí a doutrina espírita vai contra, né, ao seu grande inimigo. Qual é o único inimigo da doutrina espírita? O materialismo. Ela vai contra. Mostrando da nossa responsabilidade como espírito. O espírito criando saúde, o espírito criando doença. Mas a Organização Mundial de Saúde nos aproxima da ciência moderna. Quando diz que 90% das doenças físicas são de causas emocionais. Quem é que sente? É o corpo ou o espírito?
o espírito, né? E aí passa através do nosso perispírito, né, para o corpo as impressões. Então, olha como a doutrina espírita, ela não está contra a ciência, na verdade, mas ela está contra o materialismo. E a gente cada vez mais responsável por nós mesmos. Não é bom sentir, eu sou culpado. Esquece isso. Você é o responsável pela sua vida. Você é o artífice, como diz Allan Kardec, da sua felicidade. Você é o construtor da sua caminhada, como diz o nosso querido irmão José. É você criando. Se nós temos um grande Criador que é Deus, cada um de nós é um co-criador. E aí vamos soltando as nossas ações, soltando as nossas atitudes. É tão bom quando nós fazemos alguém sorrir, né? E olha lá, o Carlos Assis fez uma coisa que fez aquela companheira sorrir. Mas quando a gente faz alguma coisa que causa no outro a tristeza? Nós somos responsáveis também. Né? Então a gente quer muito mais fazer o outro sorrir, né? Criar no outro esse bem-estar. Mas pela nossa condição ainda geramos no outro, ou alimentamos, né, ou despertamos no outro a tristeza, né, no nosso próximo, infelizmente. O ensinamento dos Espíritos vai então mostrando as nossas imperfeições. Tem espírita que fica muito, né, focado nas imperfeições. Isso dá jeito? Não, né? Eu hoje estou aqui na casa, posso voltar daqui a um ano na casa, que vai alguém comentar de novo das suas próprias imperfeições. Superou alguma? Muitas das vezes não. Então, conhecer as imperfeições, nota 10, isso é autoconhecimento. Se manter nas imperfeições, nota 0, né? A gente tem que sair delas. Aos pouquinhos, mas saindo delas. Então o foco não é bom nas imperfeições. Nós somos convidados a colocar o foco nas soluções. Alguém veio nesse grupo espírita, já foi em outro grupo, no qual você chegou lá e teve uma solução pronta? Teve isso? Não, né? Porque isso não é prática da doutrina espírita. Então, se nós buscarmos uma, né, religião antiga, ou uma religião somente espiritualista, pode ter isso. Mas cura? Não sei. Né? Mas é isso que eles então promovem. Então, se eu não quero fazer esforço, eu vou para uma religião desse tipo. Lá é assim. Mas na casa espírita a gente não vê isso. Na doutrina espírita nós não vemos isso. Então aqui, né, acho que vocês nunca viram, né? Caldeirão da bruxa, já viram? Aí mete lá o caldeirão, né? Aí vou tomar aquela porção, vou sair curado. É assim? Não. Aqui não tem médium melhor do que o outro. Ih, aquele médium ali, aquele passe é forte, hein? Não. Sai da fila, espera, quando der uma brecha, você entra na sala para cair naquele médium. Não é assim? E aí, às vezes, as pessoas perguntam, mas isso não existe? Não. Existe apenas uma coisa. Existe o médium que ele despende mais fluidos, né, pela sua mediunidade, e existe o outro que ele então, despende menos fluido. Mas o fluido, o grande fluido universal, é o mesmo. O fluido do amor é o mesmo. Mas em termos específicos, tem médium que despende mais, tem médium que despende menos. Mas imagina todo mundo querendo fazer a escolha do médium. Vai ser uma confusão, né? Então, falta é fé. E a fé espírita é raciocinada e é sentida. O raciocínio para muita gente é fácil, né? Para mim também é. Mas o problema é o sentir. Tem gente que não sente nada, né? Eu tenho uma amiga espírita que ela fala assim, cara, eu pareço uma porta.
não sinto nada. Eu sou espírita, mas eu não sinto Deus, não sinto Jesus, não sinto espírito nenhum, não sinto vibração nenhuma, para mim é tudo igual. Queria tanto sentir, olha só. E eu falo para ela, eu sinto, porque se eu não sentisse, eu não daria uma palestra. Ela é séria, eu estaria longe da casa espírita. Mas isso é pessoal, cada um é um ser individual. Mas a nossa fé espírita, ela é também sentida. Ah, mas e aí se eu não sinto? Você pode sentir como? Joana de Anjos dá uma dica até hoje. Lá para o Divaldo, ele diz que ele está tentando, né? Aí como é Joana? Eu vou tentando, né? Porque a Joana diz, a melhor coisa para a gente sentir é aprender a fazer silêncio. Desculpem as mulheres, né? Imagina a mulher fazer silêncio. Mas tem mulher que, né? Meu Deus. Ó, eu tenho uma mãe e uma irmã que, Deus do céu, vou deixar ela falar a madrugada inteira, né? Cada hora é um assunto diferente. Aí ela fala, você não fala nada? Pra quê? Né? Cada hora, né? Uma fala, a outra fala, eu estou ouvindo, né? Mas é claro, gente, brincadeira. É claro também que tem homem também que fala pra caramba, né? Mas a gente precisa fazer silêncio. Não tem como a gente fazer uma comunicação espiritual sem silêncio. A fala é muito da terra, é muito ainda desse corpo, né? Essa parte, né, que a gente faz uso da boca, né? O aparelho, né, de que a gente ainda usa para o nosso espírito, né, ir aformoseando o nosso espírito pela voz, isso ainda é muito precário aqui na Terra. Então, no mundo espiritual, é o que é? É de pensamento a pensamento. Tem gente que vai, né, puxa, mas é assim mesmo? Então, quando nós retornarmos ao mundo espiritual, vamos fazer o quê? Fazer de novo a readaptação. A gente pode levar um certo tempo, né? Mas a gente não vai usar lá a voz diretamente. Então, a grande orientação aqui desse estudo é que cada espírita ele se esforce diariamente, colocando foco nas soluções das suas imperfeições. Então, como a gente ainda não superou, né, aquela chaga tão profunda que é a do orgulho, nós vamos mirar no nosso orgulho, fazer o autoconhecimento em cima dele, fazendo 3 perguntinhas básicas. O porquê que eu ainda estou orgulhoso, para que eu estou orgulhoso e como foi essa construção, ou ainda está sendo, né? A construção desse orgulho em nós. Tem espírita que já consegue responder, né? Outros não. É preciso responder essas perguntas. Esse é o autoconhecimento em cima do nosso orgulho. E aí, quando a gente começar a dissolver, ou para quem já começou, vamos abrindo espaço para a humildade. Por onde anda essa irmã, gente? Humildade. Tratar tudo, tratar a todos de forma igual. Isso dói na gente, né? Não sou nada assim, né? Coloca uma pessoa lá no alto. Ai, que beleza, né? Falo bem dela, coloca outra lá embaixo, né? Não é assim? Nós temos afinidades e temos antipatia, mas superar antipatias é a nossa missão, desenvolver cada vez mais a afinidade. O que o Chico fazia? O Chico, para mostrar aos espíritas, principalmente, o que é ser humilde na prática, né? Porque se ele falasse que ele era humilde, né? Seria ruim, né? Aquele que diz que é humilde já não é humilde. Então, para ele mostrar para a gente o que é ser humilde, ele pegava nas nossas mãos com muito, né, carinho e ele beijava.
Só que ele não escolhia a mão, né, gente? Todas as pessoas que passaram pelo Chico, ele beijava as mãos. Me faz lembrar do Lauro Mendonça, né, que esteve aqui na casa várias vezes. O Lauro pegava um morador de rua, catador de lata, aquela mão toda suja, e ele beijava. Pessoas especiais, né, como Divaldo, como Lauro Mendonça, né, que mostram para nós o que é ser humilde. Então a gente vai abrindo espaço nas nossas vidas, nas nossas intimidades, para essa humildade crescer, florescer em nós. Às vezes a mãe perante os filhos demonstra orgulho. Como é isso? Ela não trata os filhos de forma igual. Será que a mãe nessa hora não é humilde? Coloca um filho lá em cima, coloca o outro lá embaixo, ou às vezes ela não percebe o filho. Como é para uma mãe, para um pai, ficar distante do filho anos? Problemas existenciais. Então vamos melhorar as nossas ações humanas. Muitas vezes a nossa ação ainda está sendo movida pela mágoa. O que é a mágoa? A má água do coração? Causa das doenças cardíacas? Mágoa, insatisfação. Estou insatisfeito perante você. A ação do perdão é importante. A ação do auto-perdão também é importante. Então, para a gente fechar a nossa tarde, vamos lembrar de uma cultura, né, que é tão rica. Falei um pouquinho ali sobre as crenças afro-brasileiras, que respeito muito, só faço a diferença que não quer para o público espírita, isso não é espiritismo. Tem lá a sua importância, eles fazem, é um trabalho lindíssimo, mas não é espiritismo. E na cultura africana, a gente tem uma palavra, né, que é uma atitude que eles têm perante os irmãos, né, de raça, no qual eles usam o termo saubona. E de quando eles frisam, eu te vejo. Eu te vejo. É a oportunidade que o espírita tem perante o outro companheiro espírita. De não julgar, de não condenar, mas de ver a ação do outro. E se a ação ainda estiver muito fora desse grande manancial de luz que é o Evangelho de Jesus, a gente possa dar um toque. Às vezes um toque sutil no companheiro para ele voltar para a rota do bem. Estudemos mais o livro dos Espíritos, façamos desses ensinamentos a nossa vivência. Possamos sempre relembrar Allan Kardec a sua importância como codificador e toda essa falange do Consolador Prometido que fica cada vez mais trazendo luz para as nossas consciências, para que a gente possa melhorar a nossa encarnação atual. Obrigado por essa tarde aqui com vocês, obrigado a toda essa direção aqui da casa, encarnada, a Maria que sempre dá essa oportunidade também para nós palestrantes, e que o Mestre Jesus fortifique cada vez mais a ela, essa casa, a todos aqui presentes, aos dirigentes aqui do dia também. Muita paz.